Bom dia, amada igreja. É um prazer estar com os irmãos aqui mais uma vez nesse domingo. Infelizmente ainda de forma remota, mas cremos que isso vai logo passar e nós vamos poder voltar a fazer nossas reuniões aqui no templo, amém? Então nós vamos começar o nosso culto de hoje com uma leitura, nossa leitura no livro de Ezequiel, capítulo 43, ou é 2? 43, Ezequiel 43. A irmã Juliana vai fazer a leitura. Bom dia, irmãos. Prazer estar aqui novamente na direção do culto. Vamos fazer a nossa leitura, de forma reverente e já agradecendo ao Senhor por mais um dia. Então, o homem me levou à porta que olha para o oriente, e eis que, do caminho do oriente, vinha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim. E o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis, nos seus monumentos. Pondo o seu limiar junto ao meu limiar e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, fazei-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isto na sua presença para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos os cumpram. Esta é a lei do templo sobre o cimo do monte. Todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar em côvados, sendo o côvado do côvado comum e 4 dedos. A base será de um côvado de altura e um côvado de largura. E a sua borda em todo o seu contorno, de 4 dedos, esta é a base do altar. Da base na linha da terra até a afiada no fundo, 2 côvados. E de largura um côvado, na afiada pequena até a afiada grande, 4 côvados, e a largura um côvado. A lareira de 4 côvados de altura, da lareira para cima, se projetarão 4 chifres. A lareira terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrada nos 4 lados. A fiada terá 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 cantos. A borda ao redor dela de meio côvado. E a base ao redor do altar se projetará um côvado, os seus degraus olharão para o oriente. E o Senhor me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor, Deus, são estas as determinações do altar no dia em que o farão para oferecerem sobre ele holocausto e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. Tomarás do seu sangue e o porás sobre os 4 chifres do altar, e nos 4 cantos da fiada, e na borda ao redor.
Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isto designado, fora do santuário. No segundo dia, oferecerás um bode sem defeito, oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como o purificaram com o novilho. Acabando tu de o purificar, oferecerás um novilho sem defeito, e do rebanho um carneiro sem defeito. Oferecê-los-á perante o Senhor, os sacerdotes deitarão sal sobre eles e o oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para oferta pelo pecado, também prepararão um novilho do rebanho, um carneiro sem defeito. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Tendo eles cumprido esses dias, será que ao 8º dia, dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar dos vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu vos serei propício, diz o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Querido Deus, Pai maravilhoso, te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós durante esse tempo difícil, Senhor. Peço perdão pelos pecados, ó Pai, que venhamos ter cometido diante do Senhor, e que nesse momento, Deus, estejamos de espírito limpo para que o nosso louvor chegue até o Teu altar. Pedimos pelos louvores, ó Deus, que os Teus servos em casa possam também abrir a sua boca, soltar as suas vozes e louvar o Senhor juntamente conosco. Te agradecemos por tudo em nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos iniciar o nosso louvor com o corinho Tu que estás assentado, número 210. Que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para sempre, aleluia, Maranata, Cristo, Filho, desce, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo,
Próximo corinho. Bem-aventurado o homem. Número 254. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Dando prosseguimento ao nosso momento de louvores, entoaremos o cântico número 292, Circunstâncias. Número 292, Circunstâncias. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas, alegre sou. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar,
que a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Aleluia, oh glória, aleluia. Glória, aleluia, ao meu Senhor. Aleluia, oh glória, aleluia. Glória, aleluia, ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Amém. Amém? Glória a Deus. Número 324, bem querido. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou. Vem de tuas mãos, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, Meu mestre, e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo, oh como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Cântico número 349. Não há barreiras.
Número 349, não há barreiras. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras duras vão romper. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor, pois não há barreiras para aquele revestido do poder, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além. O céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso intercessor. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor, pois não há barreira, não há para aquele revestido do poder, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor, as mais altas barreiras tu irás transpor, as mais altas barreiras tu irás transpor. Perdão, irmãos. Oferta. O pastor está pedindo para tocar uma música para recolher as nossas ofertas. Então vamos cantar. Então nós vamos entoar um hino para recolher as ofertas e dízimos. Número 376, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver sua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Gostou? Amém. Bom dia a todos os irmãos, a Igreja do Senhor. Só uma palavra, eu posso orar pelos que estão ofertando e dizimistas, que podem, como já avisamos, entregar aqui ou de alguma maneira nos avisar para que nós possamos pegar. Mas queria lembrar umas 2 ou 3 coisas aqui. Primeiro que hoje está previsto cada segundo domingo de cada mês celebrarmos a ceia do Senhor. Então, nós não vamos celebrar a ceia hoje. Resolvemos fazer isso na quarta-feira, porque nós não tínhamos lembrado. Mas se preparem, queria que toda a igreja se preparasse para quarta-feira. Nós fazemos aqui a celebração, você aí em casa, né? A celebração da ceia, não é? E lógico que cada vez que nós celebramos a ceia, nós pedimos aos irmãos para estarem trazendo a oferta viva. Então, você pode fazer isso a partir de hoje, trazer aqui para casa, ou também pedir para mim pegar. Você liga e nós podemos ir pegar a sua oferta viva. Nós vamos pelo menos fazer umas 2 ou 3 cestas básicas esse mês e queremos que os irmãos cooperem. A partir de hoje até quarta-feira vocês podem fazer isso, 1 quilo de alimento, para que a gente possa estar entregando a alguém que esteja necessitando aqui da igreja. E você pode fazer isso, tá bom? Então, eu acho que era isso. E então, a ceia para quarta-feira e a oferta viva de hoje até... ia me esquecendo. Também de fazer um apelo
em relação ao programa Razão para Viver, nós, sexta-feira, no final do programa, teve muito interessante. Né? Faltou a energia do sinal para lá e quando a rádio estava do lado de lá, né? Nós estávamos fazendo um programa. E quando foi a noite aqui no ITV, do sinal para cá faltou energia, porque a igreja estava aqui. Né? Interessante. Mas louvamos a Deus por isso, mas queremos fazer um apelo a todos. Nós estávamos prevendo que tivesse aberto, a gente ia fazer alguma coisa para arrecadar um recurso para o programa Razão para Viver. Há um custo lá e a gente precisa arrecadar. Então, se a rádio é em torno de uns R$300. Então, nós já temos doações, mas queria fazer um apelo, se alguém quiser, de uma maneira especial, esse mês, contribuir com a rádio, tá certo? Você também pode ligar para mim, ou aqui para casa. Eu só queria cooperar com a rádio com X valor, até que o nosso alvo é que até sexta-feira a gente consiga esse valor para poder entregar lá na rádio e a gente ter sequência com o programa Razão para Viver, que tem sido realmente muito abençoado, muitas pessoas assistindo o programa em vários cantos aqui do nosso estado, até fora do estado também, né? Então, queria fazer esse apelo em nome de Cristo, tá bom? Então, vamos orar, agradecer pela oferta, né? Pelas ofertas virtuais, né? E as que vão ser colocadas ainda, né? Nós te damos graças, Senhor, pela vida. Muito obrigado pelo privilégio de poder te servir. Oramos por aqueles que já entregaram a sua oferta, o seu dízimo. Oramos por aqueles que ainda vão fazê-lo. E não tenho dúvida, meu Deus, que tudo redundará em glória e honra para Ti, para a Tua obra. E ajuda aqueles que são responsáveis para administrar esses valores, para que realmente, ó Deus, façamos tudo dentro da Tua santa vontade. Muito obrigado, abençoa-nos em nome de Cristo. Amém. Vamos cantar o nosso último louvor, número 310, Família. Desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venham as tempestades, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te
te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venham as tempestades, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Na, 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 na. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Vamos orar agradecendo por esse momento de louvor, depois o pastor Luiz pode chegar. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez, falando diretamente a Ti, por esses louvores que foram entoados, Senhor, pelos Teus servos em casa que tenho certeza que também nos acompanharam nesse momento de louvores. Peço a Deus que cada um continue, ó Deus, com essa vontade, esse ânimo de louvar o nome do Senhor através das canções e também através do nosso testemunho, Pai. Seja também com a meditação que vamos ter agora, que nós vamos ouvir da Tua Palavra, que ela possa penetrar profundamente no coração de cada um que a ouvir. A Senhora agradeço em nome de Cristo. Amém. Alô. Mais uma vez, bom dia a todos. Queremos ir para o livro de Apocalipse. Aumenta só um pouquinho o retorno. Aumentar o retorno aqui. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Vamos ler do versículo 14 ao 22. Encerrando aqui as nossas considerações e análise, meditação das cartas dirigidas às igrejas que nós acreditamos, retrata a característica da Igreja do Senhor, desde Atos 2, quando iniciou a igreja, há 2000 anos atrás, até hoje. São características da Igreja do Senhor e não é diferente conosco hoje. Chegamos aqui às cartas
refletem o período da igreja, como já falei. Domingo passado, a pastor Aécio esteve aqui fazendo um resumo rápido, né? Apocalipse capítulo 12, que profeticamente faz uma síntese de toda a história, né, de Deus com os seres humanos a partir da criação e indo até a tribulação, o último versículo, se não me falar a memória, versículo 6, capítulo 12 da Apocalipse, que vai narrar a tribulação, e é o próximo evento que está aí às portas da história da humanidade, especialmente pensando na igreja. Estamos vivendo um tempo muito próximo da vinda de Cristo. As características da vinda dele, os sinais da vinda dele são muito claros para nós. Nós poderíamos até dizer que aquilo que está acontecendo hoje, né, com a ação do coronavírus, seria um pouco um ensaio daquilo que a humanidade vai experimentar na época da tribulação, né? Se hoje um vírus, uma ação apenas de um organismo microscópico, como o vírus, né, o coronavírus, está fazendo esse estrago todo, você imagine quando Deus derramar da sua ira, da sua disciplina sobre a raça humana. E você sabe que a tribulação é para isso, não é? É a ira de Deus sobre a raça humana, sobre o homem pecador. E ele derramou, vai derramar, aliás, num tempo muito próximo, nós acreditamos, quando os selos forem abertos, as taças forem derramadas, as trombetas forem tocadas, e podíamos ver qualquer uma dessas passagens lá para falar desse juízo, que são terríveis, né? A humanidade jamais passou por algo assim. E fora muitas lições que nós podemos tirar dessa época que nós estamos vivendo hoje, também pensamos que Deus está fazendo um ensaio com a raça humana. A gente está avisando, olha, o dia está próximo e o que vem por aí vai ser dezenas de vezes pior. E basta você dar uma rápida passagem pelos juízos, né? Que você vai constatar aqui em Apocalipse, a partir do capítulo 5, 6, você vai ver que isso é uma verdade. Mas não chegamos lá ainda, estamos próximos, estamos vivendo o tempo da igreja, que vai acabar quando o Senhor arrebatar a igreja, né? O próximo evento para o povo de Deus é o arrebatamento da igreja, e aí se encerra esse período, essa dispensação, que é a sexta dispensação. São 7 dispensações. A tribulação é uma interseção entre a sexta e a sétima dispensação. A sétima dispensação é o milênio, né? Mas ainda não chegamos lá, estamos no tempo da igreja e precisamos ouvir o conselho de Deus, os ensinamentos do Senhor, os avisos do Senhor de como nós devemos nos comportar, nós, servos de Deus, enquanto estivermos aqui. E o recado para a humanidade sempre é e sempre será o recado de arrependimento, né? Arrependam-se dos seus pecados, para que realmente vocês tenham vida e vida em abundância. Luta-se pela vida, né? Louvamos a Deus pelos médicos, enfermeiros, os hospitais, todas as instituições que estão no combate, na frente de combate do coronavírus. Mas os hospitais e os médicos são apenas paliativos, apenas retardam ou prolongam um pouco o momento da morte, que é certo. Na realidade, a Igreja do Senhor, a maior instituição que tem sobre a face da terra, essa sim luta pela vida.
porque nós lutamos para que as almas tenham um encontro com Cristo e renasçam e tenham não uma vida temporária, mas uma vida eterna. É isso que deve preocupar toda a raça humana. Por isso que a igreja ela é essencial. Os hospitais estão abertos e devem estar abertos para lutar pela vida. Mas como eu falei, pela vida temporária. Por que é que a igreja deve permanecer fechada, apesar de agradecermos ao Senhor, porque nós temos oportunidades como essa de transmitir a palavra do Evangelho através dos meios de comunicação, da internet, e chegar até recantos que não seriam possíveis sem a tecnologia. Mas a igreja ela é fundamental, ela é essencial, porque ela luta pela vida. Pensemos nisso. Nós chegamos aqui ao final da análise das 7 igrejas. Na carta a Laodiceia é a última igreja. Aqui é a última carta para as igrejas ali na Ásia, como nós temos lembrado. Essas 7 igrejas estão num perímetro muito próximos umas das outras. Na Turquia, a distância de uma para outra é pequena. Por exemplo, a Laodiceia de Éfeso é em torno de uns 60 quilômetros de Éfeso para Laodiceia. Éfeso, que é a primeira carta que foi lida, né? Para essa última aqui, são muito próximos. Seria algo em torno de Fortaleza para Aracuiaba, para quem conhece essa região aqui, né? Ou do outro lado ali, de Fortaleza para Pacajus, um pouco mais que Pacajus, que de Fortaleza para Pacajus é 50 quilômetros, né? Então, para você ter uma noção, é muito perto, né? Uma igreja da outra. E temos igrejas nossas lá em Pacajus, né? Também. E Aracuiaba também, tem uma igreja bíblica, tanto em Pacajus quanto em Aracuiaba, né? São igrejas próximas. Então, chegamos aqui à igreja de Laodiceia, versículo 14, o nosso texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, aqui sendo mandado a João escrever, né? Ao anjo que é o presbítero, é uma carta de Deus ao presbítero, ao pastor e obviamente à igreja como um todo, na cidade de Laodiceia. Interessante, pesquisando sobre a origem dessa palavra aqui, dessa cidade, Laodiceia, ela tem vários significados, mas um deles me chamou a atenção, que é o que mais ressalta, né, o significado de Laodiceia, que é justiça, ou o povo que busca a justiça. Eu diria justiça própria, né? A cidade de Laodiceia é uma cidade que, aliás, hoje está sob escombros também, né? Ruínas. Mas era uma cidade industrial, muitos recursos. A população tinha um nível alto, né? Um nível financeiro, viviam muito bem, né? E nós vamos ver daqui a pouco sobre isso, sobre essa autossuficiência deles, o pensamento de que o ser humano se explica por si só e ele é a razão, né? Muitas pessoas pensam assim, pensamento hedonista, voltado para o ser humano, que é o ser humano que faz, que acontece. A tal da democracia, não é? Que é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Essa era a noção lá na cidade de Laodiceia. Era um povo voltado para si mesmo. Como nós estamos sempre lembrando aqui, né? O ser humano nasceu para adorar a Deus e passou de adorador de Deus a adorador de si mesmo. E parece que lá em Laodiceia, como ainda hoje
em nossos tempos, muitos povos pensam assim. O povo chinês tem muito disso também, né? Ou o próprio povo japonês, voltado para suas capacidades, né? E não pensam muito no ser de Deus. Muito interessante. E disse que muito daquilo que se antes de entregar a vida a Cristo, você carrega. Você é de uma certa maneira, e quando você entrega a vida a Cristo, até que Cristo nos mude, até que Cristo nos transforme, nós trazemos coisas da nossa vida anterior e pensamos que podemos conviver com ela dentro da própria igreja ou como parte da igreja do Senhor. Esse pensamento hedonista do povo de Laodiceia, certamente, mesmo as pessoas entregando a vida a Cristo, que nós estamos considerando aqui, e é verdade, a igreja do Senhor na cidade de Laodiceia é a igreja do Senhor na cidade de Laodiceia. É uma igreja, são filhos de Deus, convertidos, perdoados, regenerados, mas estavam se comportando de uma maneira como se não fosse, né? Na grande maioria, há os remanescentes, sempre tem, né? Os remanescentes fiéis, mas a característica da igreja de Laodiceia era essa. E é interessante que aqui na igreja de Laodiceia não há absolutamente nenhum elogio. Nós lembramos das cartas, sempre há um elogio, há uma crítica e um elogio. No caso de Filadélfia, que foi a última igreja, só elogio, né? O ideal. Igreja, a última carta aqui, a última igreja que nós consideramos, Filadélfia, a igreja do amor fraternal, né? Mas a Laodiceia não tem elogio nenhum. E nós enxergamos aqui pelo menos 3 críticas muito fortes à igreja do Senhor, lá em Laodiceia, que também se estende a nós hoje, como um aviso para nós, ou para aqueles que vivem as igrejas, ou o povo de Deus, ou você, ou qualquer um que vive a situação assim, muito longe de Deus, possa se arrepender e mudar. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve essas coisas ainda no versículo 1. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Mais uma vez aqui, a reivindicação de autoridade. Estas coisas diz o Amém, aquele que tem a palavra final. E aquele que tem a palavra final, e de que todos nós devemos baixar a cabeça em humildade e dizer assim seja. Se é assim que o Senhor quer, assim será. É o Senhor, o dono de todas as coisas. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, o próprio Deus, o próprio Cristo. Jesus Cristo, Deus não tem origem. É o único que não tem origem. E não é que, falando do princípio da criação, o nosso Senhor Jesus Cristo tenha sido criado. Ele não é um ser criado. Ele é Deus. Queria ver a respeito disso, João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Vamos relembrar aqui, quem é esse Cristo, o princípio da criação. João capítulo 1. As páginas pregam aqui, aí tem dificuldade de passar as páginas da Bíblia, elas se pregam. Então,
João, capítulo 1. Versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João. No princípio era o verbo, ou a ação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Não era um Deus, é o próprio Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha lá o versículo 14, como a referência aqui é o próprio Cristo. Versículo 14 diz: e o verbo se fez carne. E o verbo, que é Deus, não é? O Logos, e o verbo se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Mateus ainda diz que ele é Emanuel, que é Deus conosco, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então não há dúvida, Jesus Cristo, perfeito homem, mas perfeito Deus. Voltando para o versículo 2 do capítulo 1 aqui de João, ele diz: ele estava no princípio com Deus. Nós temos um Deus triuno, nós somos monoteístas, é um Deus só, mas subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele e sem Cristo nada do que foi feito se fez. A vida, versículo 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Infelizmente os homens não quiseram essa luz, né? E ainda não querem. Muito interessante também o que Paulo, aqui era João falando, mas Paulo fala aos Colossenses, abre aí, Colossenses, capítulo 1 também, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13, famoso. Colossenses 1 e 13. Ele nos libertou, falando de Deus, do Pai. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho Cristo, Filho do seu amor. Nesse Cristo, nós temos a redenção. Versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Versículo 15. Este Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, versículo 16, nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. É Deus, é o nosso Deus. Voltando para o nosso texto de Apocalipse, capítulo 3, ainda versículo 14. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Essa pessoa que está falando aqui, que está dando este recado à igreja de Laodiceia e a nós hoje, nada mais e nada menos do que o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente e onisciente. Que o versículo 15 ressalta e diz: eu conheço todas as tuas obras,
Eu conheço todas as tuas obras. Eu sei o passado, o presente e o futuro. Eu te conheço, eu sou onisciente. Eu tenho toda a ciência, todo o conhecimento de tudo, inclusive de você. Eu conheço as tuas obras. Deus conhece o nosso interior. E conhecendo o interior dos irmãos e da igreja, daqueles que compõem a igreja em Laodiceia, ele diz e fala nessa primeira repreensão aqui, essa primeira característica negativa da igreja em Éfeso, que é muito triste. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tu não és nem frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, versículo 16, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você sabe o que é isso aqui? Deus, é claro, que aqueles que negam Ele, né? Aqueles que não querem absolutamente nada com Ele, vão para o inferno. Mas se tem uma coisa que Deus abomina mais do que a estes, eu diria, que o rejeitam completamente, são aqueles que são indiferentes. Quando diz de morno ou quente, eu creio que é completamente relativo a isso que eu falei, a essa palavra. É muito triste ser indiferente. Olha, para mim tanto faz. Tanto faz. Tanto faz vir para a igreja. Tanto faz ler a Bíblia como não ler. Tanto faz orar como não orar. É indiferente para mim, isso é indiferente. Talvez aqui era uma realidade, né? Aqui na igreja de Laodiceia era uma realidade, muitos, talvez da maioria, ou quase, se não todos, vivendo essa indiferença, uma indiferença para com a vida ou para com o Criador, que trouxeram lá do mundo, porque viviam para si mesmo, indiferente às coisas de Deus ou ao próprio Deus, pois não eram indiferentes à sua própria vida, às suas preocupações terrenas, ao dinheiro que ganhavam, ou à posição que tinham, ou aos prazeres que o dinheiro, ou o poder, ou o trabalho podia lhes dar. A isso eles não eram indiferentes, como muitos ainda, mesmo dentro da igreja do Senhor, mesmo crentes, ainda continuam assim. E o Senhor, é uma repreensão terrível. Eu estou a ponto de te vomitar, porque você não se define. Não é? Incrível. Mas ele continua, essa é a primeira. Eu falei de 3, né? Pelo menos 3 repreensões severas à igreja de Laodiceia e a nós hoje. Pensa nisso. Não continue a ser indiferente. Se resolva. Como eu sempre tenho pregado aqui, eu não creio que a vida não deva ser assim. Nós devemos entregar todas as nossas energias àquilo que nós vamos fazer. Isso é uma filosofia de vida. E não podia ser diferente com o ser cristão. Não pode ser diferente. Se é para ser cristão, então você, com todas as minhas forças, com as minhas energias, com todas as energias que Deus me dá, vou viver e vou morrer pela causa cristã. E não é porque eu sou pastor, não. É algo que está dentro do meu coração, que deveria estar dentro do coração de todos aqueles que são discípulos de Cristo. Se resolva. Ou abandone. Não vale a pena ficar em cima do muro.
vir para a igreja e depois ir voltar para casa para viver as suas próprias preocupações ou seus próprios prazeres. Não. Ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, né? Deus está aí às portas do teu coração, vamos falar daqui a pouco sobre isso. Batendo no teu coração toda hora, todo instante, para que você abra, para que você se defina. Versículo 17 continua e ele fala aqui, só lembrando aqui uma repreensão, lá em Mateus, nós não vamos para lá, vai avançar aqui. O nosso Senhor lá no Sermão da Montanha, em relação a essa definição, ele diz, olha, capítulo 5 de Mateus, que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Se defina. Se é de Cristo, entregue sua vida, todos os seus dons, talentos, todos os seus recursos, os seus pensamentos. É assim que Deus quer. É uma batalha, é um avanço, é um crescimento, é um amadurecimento, Nós devemos ir em busca disso cada dia da nossa vida e não estacionar, que eu sempre falo aqui, né? Na vida cristã nem tem estacionamento, ou você sobe, ou você está subindo ou descendo. Mas falando de outra repreensão, aqui a partir do versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho, versículo 18, aconselho que de mim compres ouro refinado. Vocês gostam tanto de ouro, né? Compres de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas, pureza, santidade, para te vestires. A fim que não seja manifesta a tua vergonha, a tua nudez, e colírio para ungeres os teus olhos. Interessante, né? O que Cristo está falando aqui, a fim de que não vejas, para ungir os olhos, a fim de que não vejas, vai naquilo que é fundamental, né? Através da visão nós adquirimos, não lembro aqui do percentual, né? Mas da visão, a maioria do conhecimento, é claro que pode ser pela audição também, mas a visão é um percentual muito alto para você adquirir as coisas, para você aprender as coisas, né? E é interessante lá na cidade de Laodiceia, fora as muitas indústrias que tinham, olha como Cristo é sábio, né? E ele molda as coisas quando está dando os recados dele, né? Através das escrituras. Lá na cidade de Laodiceia tinha uma indústria para colírio. E eles sabiam muito bem o que é que queria dizer aqui, né? Vocês fabricam colírio para a visão melhorada, aqueles que estavam... Ou vocês deviam olhar para o colírio espiritual, né? Claro que a gente tem que usar, se tem algum problema, a gente vai usar o colírio, vai usar o óculos para enxergar melhor. Mas não é dessa visão ou desse colírio que ele está falando aqui, de um olhar espiritual àquilo que Deus está ensinando, que Deus está nos alertando. Abram seus olhos, né? Abram seus olhos. Porque vocês são muito... o pecado aqui, se o lado de cima era indiferença, o pecado aqui é presunção e orgulho. E eu avançaria, diria um outro, autossuficiência, que nós já pensamos aqui, né? Você tem dinheiro, você tem poder, você tem uma vida ajustada, então
eu posso, que o ser humano é assim, né? De uma forma natural, quando ele tem os recursos, ele se acha o tal, né? Então, eu posso governar a minha própria vida, né? E não quero que ninguém interfira. Eu sei o que é que tem que fazer, não aceito conselho. Acredito que muito além do orgulho e da presunção que estão aqui, a autossuficiência, isso é um pecado terrível. Falta de dependência de Deus, que eu e você, como discípulos de Cristo, devemos ter sempre. Estar ajoelhado, dependente, humilde. Senhor, é do teu jeito e não do meu jeito. Mas eles, né, orgulho, isso fica muito claro aqui, né? Você se acha rico e abastado, não precisa de coisa alguma, você não precisa de nada. Eu não preciso de nada. Eles aqui estavam pensando assim. Quantos filhos de Deus, infelizmente, né, pensam assim? Às vezes até congregações cristãs, que eu não vou citar aqui, mas nós conhecemos, são ricas. A gente olha, quem olha de fora vê isso de uma maneira muito clara, né? Até no nosso meio, viu? A gente olha para a igreja, esse pessoal é muito orgulhoso, né? Não quer se juntar a nós, ao grupo. Incrível, né? Pessoas e igrejas como a Laodiceia. Queria ver com vocês a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 1. Mesmo Coríntios capítulo 1, versículo 26. Meus Coríntios capítulo 1, versículo 26. Diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. Até alguns são, né? Não é que sábios e poderosos não podem se tornar cristãos, não, né? Rico. É difícil, né? Mas muitos ricos e muitos orgulhosos já se renderam a Cristo. A maioria quer saber, né? É difícil entrar no reino de Deus, né? O que tem riqueza. Mas entra. Eles só não muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. O homem é muito presunçoso, né? E até afronta Deus. O próprio diabo fez isso, né? Lembrando o pecado dele, que foi o orgulho. Ele afronta Deus. Quem é você? Talvez não diz com as palavras,
mas diz com as atitudes. Quem é você, Deus, para se intrometer na minha vida? Deixa eu aqui com a minha vida. Pensa nisso. Num grau ou no outro, nós muitas vezes agimos assim. Ainda em 1 Coríntios, agora capítulo 3, versículo 18. 1 Coríntios 3 e 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estudo para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia, astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos inúteis, vãos. Versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, e nem você, homem, se glorie em você próprio. Porque as pessoas gostam de se auto-valorizar, ou eu diria até de se auto-idolatrar, e idolatrar outros também, né? Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, Apolo, Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Temos um Deus. Voltando ao nosso texto lá, para nos encaminharmos para o final. Apocalipse capítulo 3. A igreja de Laodiceia. Uma igreja indiferente às coisas de Deus. Uma igreja autossuficiente, presunçosa e orgulhosa. Nós hoje, eu e você, temos agido assim, no nível ou outro. Há um remédio, viu? Para tudo isso, vamos chegar aqui, né? A igreja de Laodiceia, como já falei, é uma igreja de Deus. Mesmo nas suas imperfeições. A igreja de Laodiceia é uma igreja de Deus. A igreja de Corinto, uma situação moral e espiritual mais terrível possível, mas eram filhos de Deus, foram alcançados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso fica muito patente aqui, quando no versículo 29, o Senhor fala a eles lá, eu repreendo e disciplino a quantos amo. E ele ama a Laodiceia, ele ama os indiferentes, ele ama os orgulhosos, impressionante, né? Ele ama os presunçosos, sendo seus filhos. É claro que Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus e a obra de Cristo na cruz do Calvário, como nós repetimos aqui na sexta-feira, antes de quebrar a luz, né? No ITB. O amor de Deus e o Evangelho, Cristo morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando para nos dar vida eterna, é suficiente para salvar toda a raça humana. Porque Ele é infinito. Mas infelizmente, Ele vai ser somente eficiente naqueles que creem. Porque Deus ama. Mas Ele não pode se relacionar com alguém que não ama Ele. Ele quer, mas você não quer. Então, quando um quer e o outro não quer, não tem relacionamento. Tem? Não tem. Infelizmente. A não ser que haja um quebrantamento de um lado e de outro. Isso é muito refletido no casamento, né? Que é casamento, a relação de homem, no caso conjugal, do homem com a mulher, é o reflexo da união de Deus ou do relacionamento de Deus com os seres humanos. Aí quando há quebrantamento, quando há realmente o amor, quando há a manifestação de arrependimento, aí sim,
o relacionamento pode inicia e pode continuar, né? Mas não se esqueça disso, o amor de Deus ele é suficiente sim, mas ele vai ser só eficiente naqueles que querem. No caso aqui de Laodiceia, eles até quiseram, né? Mas por um período, ou nessa situação aqui, eles não estavam querendo mais. Mas como o amor de Deus é incondicional, e aqui nós estamos falando de filhos. Se você ainda não é um filho, ainda não entregou a vida a Cristo, entregue sua vida a Cristo, para que esse amor de Deus seja realmente eficiente no teu coração. Nós que já somos, e estamos num nível ou em outro, de indiferença, de presunção, de orgulho, Deus ama você, Deus me ama, e por fazer isso Ele nos repreende e nos disciplina. Aqui em Laodiceia Ele estava repreendendo, Ele estava disciplinando. Hebreus, nós vamos para o texto lá, né? Diz a mesma coisa. Eu repreendo aos filhos, eu corrijo aos filhos, eu derramo a disciplina e o juízo sobre os filhos, porque os filhos eu amo. E ele faz isso para correção, né? Ele faz isso para que nós que saímos do trilho, a gente volte para o trilho. O trilho da obediência, da humanidade, do amor, da humildade, do amor e da consagração a Deus. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, seja pois zeloso. Aí ele coloca aqui a chave do relacionamento com Deus sempre, né? Como é que você vai resolver o problema da indiferença, do orgulho, da presunção, da autossuficiência? Arrependimento. E o arrependimento não é para ontem, nem vai ser para amanhã, é para agora. Você vai terminar essa celebração, assim como nós aqui, orando, pedindo perdão a Deus, dizendo: Senhor, me muda, me transforma. Eu estou arrependido, porque num nível ou outro eu cometi esses pecados, ou estou cometendo esses pecados. Ser zeloso, sei pois zeloso e arrepende-te. Versículo 20, famoso versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Falei de 3 repreensões, né? E aqui é uma consequência, né? De indiferença, de orgulho, de presunção. E o que é? É o fato de... Parece um absurdo isso, né? Quando nós entregamos a vida a Cristo, o que é que acontece? O próprio Deus triuno vem morar dentro de nós. Mas naqueles que são indiferentes, orgulhosos e presunçosos, que é o caso aqui, parece que ele está fora. É por isso que ele diz isso aqui, esse recado que nós usamos muito para evangelizar, né? Eis que estou à porta e bato. Se ele bate na porta, é porque ele está do lado de fora. Como deixar Cristo do lado de fora? E é um absurdo para o filho. Claro que ele está lá dentro de você, mas parece que não está. Ele está do lado de fora. E essas palavras não são palavras simples, não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, que é do coração, é da mente, é do ser, é da alma, eu entrarei em sua casa, no seu templo, no seu tabernáculo, que aliás ele está até lá, né? Ele entra naqueles que ainda não têm. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, uma refeição espiritual, uma comunhão espiritual,
uma permanência do Deus Todo-Poderoso dentro de nós, em comunhão conosco, em festa conosco, em celebração conosco, em tomando café, almoçando e jantando. Sempre, celebrando sempre. Que promessa maravilhosa, né? Ele quer de mim, de você, só uma coisa. Eu quero, eu me arrependo. Não deixe Cristo do lado de fora da sua vida. Você que não aceitou a Cristo como Salvador, convide realmente Ele para entrar e Ele vai cear contigo isso. E você vai ter vida e vida em abundância. Um relacionamento com Deus por meio de Cristo ininterrupto. É para sempre. Você jamais vai deixar de ter Cristo, jamais. Vai ser repreendido, como os de Laodiceia estão aqui sendo repreendidos, como nós hoje, vocês que estão aí comigo nessa celebração e eu próprio, estamos sendo repreendidos aqui hoje pelo Senhor, mas jamais perderemos a comunhão com Ele, porque estaremos com Ele para sempre. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Versículo 22 diz que ao vencedor, aquele que não desiste, aquele que persevera, aquele que amadurece, aquele que se arrepende, aquele que perdoa, aquele que ama, aquele que suporta, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Era uma lembrança aqui a próxima dispensação, que é o milênio. A igreja reinará com Cristo no milênio. A igreja vai ser arrebatada. Depois de 7 anos da tribulação, descerá aqui para a terra, para reinar junto com Cristo. Apocalipse capítulo 20, que nós não vamos para lá, podemos ver isso em outra oportunidade. Ao vencedor dar-lhe sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci. Cristo venceu. Venceu porque ele se humilhou. Venceu porque aceitou o plano do Pai para ele, apesar da dor que ia sentir. Lembra do dia antes, no Getsemane? Se possível de mim, afasta esse cálice, Pai, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o pai não ouviu a oração dele, do filho, porque o propósito era passar pelo sacrifício. Era um propósito extremo, morrer pelas almas dos pecadores, morrer e ressuscitar. Porque a obra de Deus é completa na ressurreição. Deus, o Pai, aceitou o sacrifício do seu Filho. No domingo, Ele ressuscitou. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você será um vencedor, assim como também eu venci, de Cristo diz aqui, e me sentei no meu trono, e me sentei com meu Pai no seu trono. Também aqueles que têm Cristo serão revestidos desse poder e dessa autoridade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E não é o ouvido físico, né? Porque é diferente de ouvir e de escutar, é gravar no coração. Ouvir a mensagem de Deus é gravar na mente e transportar para a vida. Se não for assim, não faz sentido. Espero que você seja um desses tais, que todos nós sejamos um desses tais, que realmente o Espírito de Deus tenha falado ao meu coração, ao seu coração, nessa manhã. Nós encerramos aqui essas considerações, meditações nas 7 igrejas que acreditamos ser características da igreja
de Cristo em todos os tempos, encerrando aqui com Laodiceia, repreensões terríveis, que são características de muitas pessoas pessoais e da igreja, de uma igreja como toda ainda hoje, mas que nós possamos escutar o conselho de Deus e aqui no versículo 19, sermos zelosos e nos arrepender. Orar ao Senhor, nos humilhar, nos arrepender, porque o dia está próximo. Eu estou encerrando essas pregações aqui nas cartas, né? Eu até diria de uma forma esperançosa, né? Da mesma forma, Senhor, que eu encerrei aqui, quem sabe o Senhor ainda volta hoje, né? É a nossa esperança para sairmos daqui. Essa não é a nossa pátria, aqui não é a nossa casa, né? A morte não é um fim. Para aqueles que crerem, a morte é o início de eternidade, da eternidade com Deus, de felicidade, de gozo, de alegria, sem dores mais, sem doenças mais. Para aqueles que não creem, também não é o fim, porque vão viver sem Deus, aí sim, com dores todos os dias, não só dores físicas, viu? Porque o inferno, né, de chamas, o lago eterno de fogo, a pessoa pensa, está falando sempre aqui quando vê o sacrifício de Cristo, né? É só uma dor física com o corpo queimando, é isso também, viu? Agora você imagine você passar a eternidade amargurado, triste, chorando, com uma depressão que não acaba, em alto grau. São dores no corpo, são dores na alma. E a principal dor, lá no inferno não vai estar Deus. Separação eterna de Deus. Pensa nisso. Se arrependa dos seus pecados, entrega a vida a Cristo. E nós que já entregamos, nos arrependemos também, para ter um relacionamento melhor com Ele a partir de hoje. Vamos esquecer o passado. É de hoje e para frente. Que Deus abençoe vocês em nome de Cristo. Nós vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque podemos meditar em tão severas repreensões à tua igreja naquele tempo, Laodiceia, mas também repreensões para nós hoje. Não deixa, Senhor, que a indiferença, o orgulho, a presunção jamais domine os nossos corações e que nós possamos nos humilhar, depender completamente do Senhor para tudo que vamos fazer. Ainda hoje, ó Deus, nós teimamos e queremos viver as nossas próprias decisões sem te consultar. Mas quando fazemos isso, nós sofremos, porque a tua vontade é perfeita, agradável, eterna. E nós só podemos descansar naquilo que o Senhor decide para nós e não naquilo que nós decidimos com os nossos próprios pensamentos. Tem misericórdia daqueles que não aceitaram a Cristo ainda, que possamos ter boas notícias de que antes da tua vinda, que esperamos que seja breve, muitos ainda se arrependem dos seus pecados e entregam sua vida a Cristo. Nós que já fizemos também, meu Deus, que nós nos conformemos à tua vontade. Nos dá um dia na tua presença. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Pois bem, nós estamos encerrando mais uma celebração. Ainda continuamos com as nossas transmissões, né? Na quarta-feira, culto de oração aqui. Estamos aprendendo uma mini conferência sobre oração. E quarta-feira vamos continuar. O decreto vai até o dia 18. Nós esperamos... Não, parece que tem um novo decreto já, né, de lockdown no estado do Ceará todinho, né? Até o dia 21. Mas vamos esperar aí o desenrolar, né? De como nós devemos proceder aqui na casa do Senhor. Pelo menos por essa semana vamos continuar assim.
Então, quarta-feira tem culto de oração aqui, na sexta, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos retornar com o ITB, que sexta-feira passada caiu energia aqui desse lado, né? E estava no começo da aula, mas nós vamos fazer um resumo, pequeno resumo, né, na sexta. Então esteja conosco na sexta-feira a partir das 19 horas, tá? E a grupo de homens, mulheres e jovens, vamos ver alguma maneira que a gente pode se encontrar, né, que seja de uma forma virtual. Vamos decidir sobre isso, tá? E no domingo, celebração aqui, como nós estamos fazendo. Aliás, na quarta-feira, agora, o culto de oração, como já me referi naquele momento do louvor, nós vamos ter a ceia do Senhor, tá? Então se prepare, tá? Para a ceia, a igreja do Senhor. Vamos fazer isso de uma forma virtual, né? Claro, você prepara os elementos em casa, para que na hora você possa fazer essa celebração aqui conosco, tá? Quarta-feira agora, ceia do Senhor. Prepara o fruto da videira, um pedacinho de pão, coloca aí, perto de você. Aí quando for no momento certo, a gente faz essa celebração, tá? E também o programa Razão para Viver, né? O programa Razão para Viver é de segunda a sexta-feira, pela FM Nova Pacatuba, 104,9, que a frequência pega aqui, Maracanaú, Guaiúba, Itaitinga. Mas essa rádio pode ser alcançada no mundo inteiro, né? Você pode acessar o site da emissora, né? FM Nova Pacatuba. E também pode baixar o aplicativo Radionet. Ou você baixa o aplicativo, coloca lá FM Nova Pacatuba no Google Play, né, Jorge Luiz? Você vai lá no Google Play. Oi? Play Store, né? Aliás, Play Store. Você vai lá na Play Store e baixa o aplicativo da FM Nova Pacatuba e você vai ter a rádio aí em qualquer lugar do mundo, né? Então, o programa Razão para Viver, de segunda a sexta, de 14 às 16 horas. São 2 horas de programa e nós nos encontramos amanhã, né? A partir das 14 horas lá na rádio, na programação, com o programa Razão para Viver. Então, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, e até a próxima oportunidade. Um grande abraço para todos vocês. Amém? Prazer estar falando com todos vocês. Nós queremos deixar algumas palavras aqui. Se você tem sido abençoado por esse ministério aqui da Igreja Bíblica Batista de Pacatuba, através das transmissões via Facebook, YouTube, e tem desejo de contribuir com esse ministério, claro que há um custo em relação a isso. Precisamos e queremos melhorar os nossos equipamentos. Você vai ter a oportunidade de contribuir com esse ministério, o nosso ministério de multimídia, aqui da Igreja Bíblica de Pacatuba, fazendo a sua doação através do QR Code que está aí na imagem, do PicPay. Então será uma satisfação. Vamos estar aqui orando sempre por aqueles que contribuem com a obra do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Cristo.